Olha aqui, quanto mais nós aprimorarmos a nossa piedade em Cristo, preparemos-nos para as pedradas, para as perseguições. E a coisa não começa de fora, começa de dentro, da própria igreja, dentro, né? Os religiosos, os carnais, né? Eles se levantam contra nós. Extrair. Extrair é o princípio. Olha aqui. Eu quero que você olhe aqui o texto. Marque em sua Bíblia, por favor. Porque vocês estão aí, né, aprendendo a manejar a palavra da verdade. Olha, gente, essas filosofias baratas que andam por aí na cabeça de tanta gente, que não tem fundamento da palavra, nós temos que deixar de lado, né? Ainda hoje alguém me mandou um texto traduzido do inglês, né? Me provocando. Me mandaram de várias formas, né? Traduziram lá, o grupo revelado de Boston, né? Traduziram e mandaram para mim o texto, né? Me provocando, né? Então, que grande que é o texto. Aí eu fui olhar o texto e falei assim: não tem fundamento bíblico nenhum. Tudo ideologias humanas, combatendo a visão apostólica. Não tem um fundamento bíblico, é só racionalizações humanas. E o cara é formado em sociologia, né? Está provado que não entende nada de Bíblia mesmo. Está formado em sociologia. O livro dele que ele escreveu, ninguém nem tomou conhecimento. Escreveu em 1994. Ninguém nem tomou conhecimento. Então pegaram lá, traduziram um capítulozinho só para querer dar uma espetada no J. Moura e puseram para tudo lá, jogar. Eu olhava assim: oh Jesus, né? Uma perca de tempo danada. Meu negócio é Bíblia, gente. Eu sou cristão, eu conheço as ciências correlatas, né? Procuro pegar a contribuição de cada uma delas. Eu não sou aquele crentão quadradão, né? Que eu só leio Bíblia, não. Eu leio a Bíblia e leio outros livros, outras ciências também, né? Mas o que define a verdade espiritual para mim não são as outras ciências, é o que a Bíblia diz. Elas podem até lançar luzes que vão ampliar o meu entendimento em algumas questões, mas a doutrina que alimenta a minha vida e a minha fé é extraído da palavra de Deus. Amém? Amém? E o discípulo radical tem que aprender isso. Abra sua Bíblia em Gálatas, por favor. Olha que coisa tremenda o que Paulo está dizendo aqui sobre a questão do cristão que realmente, no capítulo 4, aquele que é filho e aquele que não é filho legítimo. Eu não vou pregar sobre isso não, quero só que depois você leia. E ele faz uma analogia aqui dizendo o seguinte: que quando a gente é filho, a gente precisa de tutor, de curador, de mentor, né? Para poder ser formado o caráter em Cristo. E ele diz uma coisa muito interessante, ele cita aqui uma analogia desse capítulo, né? Se você continuar lendo o capítulo 4, ele faz uma analogia entre os dois filhos de Abraão. E ele diz que um era filho da escrava, Agar, e o outro era filho da livre, que era Sara. E olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: que assim como o filho da escrava perseguia o filho da livre, assim também é agora. Em outras palavras, você nunca vai ver um cristão espiritual perseguindo outros. Se você vê alguém que se diz cristão perseguindo outro, pode saber que é o carnal. É o carnal que persegue o espiritual e não o contrário. Está aqui, leia com atenção, especialmente a partir do verso 21. Ele fala isso, né? E aí o verso 31 diz assim: assim, irmãos, nós não somos filhos da escrava e mas filhos da livre. Ou seja, nós temos que buscar a espiritualidade. E a espiritualidade que o Senhor nos dá não é para perseguir ninguém, mas para edificar e abençoar a fé do irmão em nome do Senhor. Amém? Voltando aqui, use o seu bom senso de humor, né? O seu senso de humor. Rir das coisas, rir dos absurdos da vida, rir de si mesmo e de seus próprios absurdos. Nós somos, todos nós, criaturas infinitamente pequenas e burlescas dentro do universo de Deus. Você tem de ser sério, mas nunca ser cerimonioso. Aprenda a diferença. Porque se você for
cerimonioso sobre qualquer coisa, existe o risco de tornar-se cerimonioso com você mesmo. A recusa de ser dependente dos outros não é um sinal de maturidade, mas de imaturidade. Um bom exemplo é o filme Conduzindo Miss Daisy, baseado na peça teatral de Alfred Uhry, vencedor do prêmio Pulitzer, né? E é a história de uma senhora de 72 anos que tinha vamos assim dizer, um problema de relacionamento psicológico progressivo, né? E ela sofria também uma propensão à tensão racial. Ela era racista, em outras palavras, né? Mais ou menos isso, né? E o filme então mostra a Daisy com o pé no acelerador e não no freio. E aqui continua contando a história, né? Chegou um momento que ela não podia mais dirigir. Estou só resumindo a história. Ela não conseguia dirigir, tiveram que contratar um motorista negro para conduzi-la. E o filme vai por aí, né? E mostra o sofrimento dele com ela, né? A dureza de coração dela com ele, o tratamento. Mas ele foi driblando aquela situação toda, porque o problema era o orgulho. Ela não queria ser dependente, ainda mais de uma pessoa contra a qual ela tinha o quê? Um preconceito racial, né? Mas ele foi jeitoso, foi amoroso, e ele conseguiu no final o quê? Ganhar o coração da velha. No final os dois terminam num love muito grande, né? Um love muito grande. Quer dizer, o amor venceu o ódio. Esse é um nível muito sério, né? Como é que nós vamos conseguir ter o amor de Cristo a tal ponto de vencer o ódio? A Bíblia diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É um desafio que está para mim e para você, né? É um grande desafio. Aqui nós temos também um testemunho do grande psicoterapeuta Paul Tournier. Eu já li muitos livros dele, né? E ele cita aqui um texto de um famoso livro dele, do Paul Tournier. E ele era suíço, era um psicoterapeuta suíço. E ele, neste seu livro, The Meaning of Persons, ele cita a seguinte frase que é muito importante para nossa reflexão: somos chamados a nos tornar mais pessoais, a nos tornar pessoas, a encarar a velhice com todos os nossos recursos pessoais. Temos dado prioridade às coisas e não às pessoas. Sobre essa frase, que ela é muito importante. Temos construído uma civilização mais baseada em coisas do que em pessoas. Os idosos são menosprezados porque são pura e simplesmente pessoas, cujo único valor está em ser pessoa e não mais no que produz. Quando somos velhos, temos o tempo e as habilidades necessárias para um verdadeiro ministério de relacionamentos pessoais. Porém, não devemos imaginar que a dependência é a única atitude apropriada a ser adotada por um discípulo radical. Existem momentos, e aqui agora ele vai falar do oposto, né? Momentos existem que precisamos ser independentes. Olha o ponto agora de equilíbrio, né? De fato, Mira Chaves Jones, que na década de 60 foi em grande parte responsável pela fundação da Care and Counsel, no serviço de aconselhamento cristão em Londres, escreveu que o conflito entre dependência e independência é uma das curvas mais abruptas de aprendizagem no caminho da vida. Realmente é um paradoxo chocante, né? Quando é que eu devo ser dependente? Quando é que eu devo ser independente? Quando é que eu devo ser humilde e aceitar o sofrimento, a luta e a dor, não é? E quando é que eu devo reagir e me levantar com força e virar a mesa? É preciso o quê? Uma dependência total do Espírito Santo. Só o Espírito Santo vai dar testemunho dentro de nós para discernirmos quando devemos ter uma atitude ou outra. Há momentos que não temos que ficar passivos, nem nos entregar. Há momentos que temos que nos levantar com energia e com força em Deus para fazer a grande virada. Então, é o outro lado da questão. Olha, João 21. Aqui temos um texto de Jesus dizendo a Pedro:
Quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Que palavra pesada essa aqui, né? João nos diz que as palavras de Jesus se referiam especificamente